Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos. Hoje a gente continua no nosso episódio 21, a gente está continuando a terceira parte do capítulo 6 do livro 2º, que é chamado Vida Espiritual ou Vida Espírita. Nesse capítulo, que é um dos capítulos mais longos, eu acredito, do Livro dos Espíritos, também um dos mais importantes, ele explica para a gente um pouquinho sobre a existência na forma espiritual. Né? Como é que é a vida do espírito fora da matéria? Então a gente falou um pouquinho sobre a erraticidade, que é um dos nomes que se dá para essa existência do espírito fora da matéria. Falou um pouco sobre a forma como os espíritos percebem as coisas, como eles percebem, como eles sentem, sobre o sofrimento na vida espiritual, no mundo espiritual, o que o espírito percebe quando não está na carne, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão das escolhas das provas pelas quais os espíritos passam. Então, vamos lá, né? A sessão chamada Escolha das Provas, questão 258. No estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Aí o espírito fala para ele. Ele próprio escolhe o gênero de provas, o tipo de provas que deseja sofrer. E nisso está o seu livre-arbítrio. Aí o Kardec completa a pergunta, 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações, os sofrimentos, né, da vida como castigo? Aí o Espírito explica, ele fala, nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, é a mesma coisa que perguntar, então, por que ele fez tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada trava o seu futuro. O caminho do bem, tanto como do mal, estão abertos a ele. Se ele vier a falhar, lhe resta o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, o deixa livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso separar o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo ameaça você, não foi você quem o criou, e sim Deus. Porém, você teve o desejo de se expor a esse perigo, porque nele você viu um meio de progredir e Deus permitiu. Bem claro, né? 259. Se o espírito pode escolher o tipo de prova que deve sofrer, segue disso que todos os sofrimentos que experimentamos na vida foram previstos e escolhidos por nós? Aí o espírito fala, todas não é bem o termo, porque não escolheram nem previram tudo o que acontece a vocês no mundo, até as menores coisas. Vocês escolheram apenas o tipo de provação. Os detalhes são consequência da posição em que vocês se acham e muitas vezes das próprias ações de vocês. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que tipo de arrastamento se expunha, quer dizer, que ele podia ser arrastado para determinadas coisas, né? Mas ele ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, o espírito sabe que tipo de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza dos sofrimentos que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem o destino, estão previstos. Se você escolhe um caminho acidentado, sabe que terá que tomar muitos cuidados, muitas precauções, porque é grande a probabilidade de cair. Apesar disso, você ignora em que trecho você vai cair, mas é possível que nem caia, se tiver bastante cuidado. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não acredite que estava escrito, como se diz vulgarmente. 260. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Ou gente ruim, vamos dizer assim, né? Aí o espírito explica para ele.
é necessário que ele seja colocado no meio onde ele possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja uma analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que ele se ache em contato com gente dessa espécie. Ou seja, se você precisa aprender a evitar o impulso de roubar, você tem que nascer num lugar onde você tem a chance de roubar, onde você tem estímulo para roubar. Se você precisa aprender a não ser ciumento, você vai ser colocado numa situação para te provocar ciúme. E assim por diante. Questão 260A, complemento, né? Assim, se não houver gente de má vida na Terra, o Espírito não encontraria aí um meio adequado para certas provas? Aí o Espírito fala para ele, e ele deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque nele só existem espíritos bons. Façam com que em breve o mesmo aconteça na Terra. Até me arrepiou essa questão. 261. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá que experimentar todos os tipos de tentações? Terá que passar por todas as situações que possam provocar nele o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e assim por diante? Aí o Espírito fala para ele, certamente não. Melhor, certamente não. Porque você sabe que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar pelo mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza, e essa lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá se tornar avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que ele deva passar forçosamente por todas essas tendências. Isso ficou bem claro, né? É assim, se você escolher o caminho bom logo, talvez você não precise passar por um monte de coisa, porque você já vai ter visto que aquele caminho é melhor. Agora, se você escolhe um caminho que desvia, você pode errar um monte, porque você está andando numa estrada. Se você resolver sair para o lado, você pode ir para muitos lados. Agora, se você vai reto, você vê que você está indo reto, você segue em frente. É mais ou menos isso, né? Então, se você resolve um caminho que vai te fazer mal, que nem deu o exemplo da riqueza. Se você escolhe ser um mau rico, um rico que não aproveita a riqueza para fazer o bem para si mesmo e para os outros, né? De maneira igual, de maneira útil, você acaba tendo todas as tentações que a riqueza pode te dar, né? E assim por diante. Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Aí o espírito explica. Deus lhe supre a inexperiência, quer dizer, Deus compensa a sua inexperiência traçando o caminho que deve seguir, como você faz com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele, Deus, né, o deixa livre para escolher. E só então é que, muitas vezes, o espírito se perde, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos espíritos bons. É a isso que se pode chamar a queda do homem. A questão 262 tem um item A aqui. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre, exclusivamente, da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação, ou seja, como resgate, como punição, pela vontade de Deus? Aí o Espírito explica para ele. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito, quando esse, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender, ou seja, não consegue compreender o que lhe seria mais benéfico. E quando vê que tal existência pode contribuir para a sua, no caso, e quando Deus vê que tal experiência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir de expiação. Então, quer dizer, Deus, não necessariamente Deus vai forçar você a seguir um caminho, mas se você, às vezes você não tá, às vezes você não quer andar, você não quer ir para o lado certo. Nesses casos, se Deus vê que tem uma forma útil de te
vamos dizer assim, entre aspas, de te dar o remédio amargo, né? De punir e ao mesmo tempo te ensinar, aí ele pode te obrigar a seguir naquele caminho, porque é melhor para você. Questão 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já foi dito a vocês, é um castigo. Quer dizer, o espírito às vezes fica muito tempo sofrendo, se lamentando, até ele entender o que está acontecendo com ele, para aí poder estar consciente e tomar decisões. Questão 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las, ou seja, a compensar elas, né? E o façam progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem nessas vidas, né? Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão que sustentar no contato com o vício. Quer dizer, o tipo de prova vai depender daquilo que você precisa, né? Questão 265. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que busquem isso por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais. Quer dizer, ele fala assim, tem os espíritos que escolhem por provação o contato com o vício, mas será que não tem aqueles que falam assim, não, eu curto o meu vício, então eu quero me enfiar lá porque lá eu gosto daquilo lá. Aí o espírito explica para ele, há sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo, por causa de fazer isso, né? Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação dessas paixões brutais lhes acarreta consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los através de provações úteis. 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Aí o Espírito explica para ele uma coisa importante. Ele fala, para vocês, sim, para o Espírito, não. Quando ele se desprende da matéria, a ilusão acaba e a sua maneira de pensar é outra. Aí o Kardec pega e explica, porque essa resposta curta ela é muito importante. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso, o lado sofrido, né? É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir, ou seja, podem estar lá ao mesmo tempo com os prazeres materiais. Então, para ele parece natural escolher as que estão junto com as coisas que ele gosta, né? Na vida espiritual, porém, ele compara esses prazeres fugazes, né, rápidos, que acabam rápido e grosseiros, com a inalterável felicidade que entrevê, ou seja, ele vê que ele pode ser muito mais feliz se ele se livrar daquelas coisas logo, né? E desde então, o que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a prova mais rude e, por consequência, a existência mais penosa, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de uma região desconhecida, não escolhe uma estrada florida. Sabe dos perigos que corre, mas sabe da glória que o espera se triunfar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer algo extraordinário, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez fora da matéria, percebem as coisas de uma forma diferente da nossa. Eles vislumbram, ou seja, eles entreveem o objetivo, que é muito mais sério para eles do que os prazeres rápidos, os prazeres que desaparecem logo no mundo, né?
Após cada existência, vem o passo que deram, dizem o quanto eles progrediram e compreendem o que ainda falta em pureza para atingir o objetivo que têm. Daí porque eles se submetem voluntariamente a todos os sofrimentos da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, então, razão para nós nos admirarmos de que o espírito não dê preferência para as existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não é possível para ele gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele vê que isso é possível lá na frente e que para aproveitar disso precisa se melhorar e trata de fazer isso. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas semelhantes? O que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, a fim de reunir posses para lhe garantir o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência ou pelo seu próprio interesse, e fazem também eles, o que fazem também eles se não se submeter às provas voluntárias, que podem lhes proporcionar honras e proveitos se forem bem-sucedidos? A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançar nas carreiras que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são tantas outras provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena, muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando a posição mais elevada, porque o espírito que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corpórea é apenas um incidente curto, de curta duração, não haveria de escolher uma existência difícil, sofrida e laboriosa, trabalhosa, desde que ela o conduza à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os que não enxergam, os que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que ao lhes perguntar o que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Assim é como o viajante que no fundo de um vale cheio de sombra por espesso nevoeiro não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas ao chegar ao alto da montanha, consegue com seu olhar ver o caminho percorrido e quanto lhe resta dele por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá que transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no pé da montanha. Fora dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após o descanso, após a canseira. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e provas. Tribulações, no caso, as dificuldades. Todos os espíritos dizem que no estado errante, pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Frequentemente não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corpóreas, se não fases, períodos, dias de sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira? Então, quer dizer, o que Kardec quer dizer é, quando está fora da matéria, você consegue ver o caminho inteiro, você vê onde você quer chegar e o que você precisa para passar lá. Agora, se você tem um caminho difícil para seguir aqui em linha reta e um caminho fácil que dá uma baita de uma volta, você fala, poxa, se eu tomar cuidado, eu consigo ir pelo caminho difícil da linha reta aqui. Agora, você vai querer dar uma baita de uma volta, levar 3 dias para fazer um caminho que você faria em 2 horas, porque ele é mais difícil?
Só que ele é mais difícil, você pode cair, você pode se machucar. É basicamente isso que o Kardec fala. O espírito vê que o sofrimento da vida material, ele sabe que vai ser difícil, que ele vai ter dificuldade para passar. Mas se ele passar, ele vai ser feliz muito mais cedo. E é por isso que ele escolhe. Questão 267. O espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea? Aí o espírito explica, né? O seu desejo pode influenciar, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. E aí ele complementa a pergunta, né? 267A. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Aí o espírito fala, de modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, para aproveitar dela, né? E o espírito para conhecer os seus sofrimentos. Então quer dizer, ele fala, olha, às vezes até durante a vida, quando a gente se desprende da matéria, a gente fala, nossa, mas eu preciso passar por esse negócio. E aí ele escolhe o caminho que ele vai passar. E às vezes é um sofrimento, mas ele sabe que aquilo ali é importante para ele aprender o que ele precisa aprender. Né? 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? O espírito fala, sim, mas não da forma como vocês entendem. Porque vocês só consideram as provas como provas as tribulações, né, as dificuldades materiais. Aí ele fala, ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de sofridos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então o que ele quer dizer é, nem sempre, né, as provas que a gente tem são coisas de sofrimento. Às vezes são funções que a gente assume para fazer o bem e com isso crescer. Mas isso a partir de um determinado grau de entendimento, de evolução. 269. O espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Aí o espírito explica para o Kardec. Ele pode escolher uma que esteja acima de suas forças e falhar. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, uma vida inútil, ociosa. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra para reparar, outra vida, né, para reparar o tempo perdido. Questão 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Quer dizer, por que algumas pessoas já têm aquela intuição forte do caminho a seguir, né? Aí o espírito fala para ele, me parece que vocês mesmos conseguem responder essa pergunta. Não é a consequência de tudo que nós dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? Questão 271. No estado errante, fora da matéria, né, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? O Kardec sempre faz essas perguntas comparando as pessoas em culturas não civilizadas com as culturas civilizadas. Né? O Espírito explica, não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais, ou que lhes são ainda inferiores. E aí o Kardec explica. Sabemos que os nossos antropófagos, as pessoas que são canibais, né, não se acham no último degrau da escala, e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm comparação com o da Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os nossos antropófagos, os nossos canibais, exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte, tem espíritos em mundos mais inferiores que a Terra, onde viver entre espíritos da Terra, que são, por exemplo, povos canibais, é uma evolução. Do mesmo jeito que para os povos canibais, eles virem exercer uma função onde eles têm que matar, por exemplo, sei lá, sacrificar animais, né, num batedouro, por exemplo, seria uma evolução. Ele já não é mais o cara que come o semelhante.
Agora ele é o cara que mata como modo de vida. E daí as evoluções, né? Se não ambicionam, se eles não desejam algo mais elevado, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Então, para eles deixarem, por exemplo, nesse exemplo dele, né, de se alimentar dos semelhantes para se alimentar dos inferiores, é um progresso. Porque eles não enxergam além disso ainda. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto, não pode dar um salto para transpor a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estágio de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? É consequência das últimas discussões, né? 272. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os nossos povos civilizados? Aí o Espírito fala sim, aos que se desviam por quererem subir muito alto. Mas nesse caso ficam deslocados entre vocês, porque eles têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. E o Kardec explica. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, quer dizer, eles não pioram por voltar para os canibais depois. Apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. E ele fala isso porque, assim, imagina, a gente pensa em a gente e viver num mundo mais evoluído que o nosso. Só que do jeito que a gente é hoje. Lá a gente é uma coisa muito atrasada. Nós estamos vindo de um mundo inferior. Pode ser que a gente chegue lá e não se dê bem, porque a gente não consegue se adaptar com aquele nível de evolução. A gente não dá conta ainda. E a gente volta para cá. E não é que a gente perdeu, que a gente desevoluiu, né? A gente perdeu a evolução, a gente retrocedeu. A gente só fez um estágio no lugar melhor e voltou para o nosso lugar. E ele fala, né? E talvez ainda ganhe com isso. Quer dizer, pode ser que eu tenha aprendido alguma coisinha ainda do que eu peguei daquele mundo superior e isso me seja uma evoluçãozinha aqui. É isso que ele quer dizer. E aí a questão 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Aí o Espírito explica para ele, sim, mas depende do gênero, do tipo de expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando, ou seja, aquele que podia mandar em certa época, pode, em nova existência, obedecer àqueles que se curvavam à sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe se abusou do seu poder. Um espírito bom também pode querer encarnar no seio daquelas raças, das raças que ele considera inferiores, né? Ocupando uma posição influente para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão. Ele fala assim, então, se nascer no meio de um povo ignorante com relação ao seu estado de evolução e sofrer as consequências daquilo, pode ser uma forma de você aprender porque você fazia aquele mal. Então você vai para o meio de pessoas inferiores para você passar, resgatar, né, espiar, ou seja, se livrar do sofrimento, aprender do jeito difícil o que é estar naquela posição, para não fazer mais, né? E tem outros que eles já sabem isso, mas eles vão nascer no meio dos inferiores para ocupar ali alguma posição de destaque, de forma que eles possam ajudar aquele povo a evoluir. Bom, no final do livro tem uma nota explicativa, e nessa nota explicativa, na verdade da editora, ela tenta explicar um pouco do posicionamento da questão do Kardec, porque tem muitos lugares que o Kardec usa como exemplo, aqui, em termos de evolução, as sociedades que ele chama de mais selvagens e as sociedades civilizadas. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, eu só quero dizer que é muito importante que a gente entenda que naquele momento de existência do Kardec, no mundo que ele vivia, na época que ele vivia, ele usava formas de comparação que fizessem sentido para as pessoas da época. Hoje a gente vê um pouco diferente os povos, né? O fato deles não fazerem parte da cultura ocidental, como a gente entende, não quer dizer que eles sejam atrasados. Mas aí eu vou fazer um vídeo só sobre essa nota explicativa em algum momento,
E eu vou deixar isso mais no final, porque é lá no fim do livro. Então, é só para explicar por que eu sempre estou tentando dizer, olha, o Kardec está fazendo aquela comparação nesse sentido, porque o Kardec não tinha intenção de dizer que eles eram atrasados porque não eram como eles, mas era a forma que aquele povo naquela época iria entender isso de maneira mais clara. Bom, pessoal, assim a gente encerra essa sessão e esse episódio. E no próximo episódio, a gente vai seguir com a quarta parte do capítulo 6 do segundo livro, Vida Espiritual. E a gente vai falar um pouco sobre as relações do além-túmulo, ou seja, as relações entre os espíritos na vida espiritual. Tá bom? Muito obrigado e até já!